O nome dele é Luz, Câmera, Ação. A direção é do Espírito Santo. Cadê aí? Volta aí. Já está, a projeção está adiantada. A direção é do Espírito Santo. E continuando, o protagonismo é de Jesus Cristo. E os coadjuvantes são essas figuras aí, ó. A minha fotografia era para ter ficado... A minha fotografia era até para ter ficado por último, mas aí as pessoas não prestam atenção, entendeu? Naquilo que a gente posta, aí faz desse jeito aí. Depois você vai ver, 02, vai ver só comigo. Vem cá, João Roskin, vem cá, Paulo... Hein? Então, eu sei, João Roskin, Paulo Sérgio, vem cá, gente, vocês estão... Paulo Sérgio, Vinícius, vem cá, salva de palmas para eles. Isso, alterna homem e mulher aqui. Lorena, senta ali, você, Paulo Sérgio, na ponta, Paulo Sérgio. Isso. Não, vai deixar a menina na ponta? Quer sentar do lado do pastor, é isso? Não, traz ela para cá. É isso aqui. E pegue os microfones ali, por favor. Tem 4 ali, ó. Ali. Pega ali que um para cada 2 de vocês. Isso. Isso. Passa lá. Isso. Não, tem microfone demais aí. Poxa. Deixa eu ver aqui. Hein? Não, aqui. Não, tá bom. Não, tem microfone demais aí. Gente, esse pessoal aqui, eu os acompanho e não apenas isso, mas recebo informações. Eu tenho meus agentes, né, que ficam aí sondando e percebendo, ficam aí observando, discernindo. E todos eles aqui, os rapazes como as moças, eles demonstram um interesse maior pelas Escrituras. Eles demonstram, além disso, uma vida que se volta para a oração. Eles demonstram uma comunhão que praticamente não falta. Estão sempre reunidos, estão sempre congregando, estão sempre juntos. E eu fico a admirar, eu fico a elogiar. Como é que gente tão nova, tão jovem, tão de pouca idade, já tem compromisso, já tem responsabilidade, dando exemplo para a gente adulta, dando exemplo para a gente maior, dando exemplo, quem sabe até para pais e mães, dando exemplo, quem sabe até para irmãos mais velhos. Não somente eu, mas o Vinícius Vogel, a Natália, Natália, qual é o sobrenome da mulher? Peixoto, como também o Pedro Henrique, né? Pedro Henrique Araújo, eles poderiam testemunhar junto comigo aqui a favor deles. E todos estiveram no retiro. E eu pedi a eles que me ajudassem, então, a comunicar a vocês a passagem bíblica, o texto das Escrituras, que foi aquele principal, o que a gente usou para, então, nele meditar durante os 4 dias do retiro. Vamos abrir João capítulo 15, versículo 16? João capítulo 15, versículo 16. É o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. O tema do retiro foi justamente este: luz, câmera e ação. Mas não referindo-se a uma película qualquer, aí dos cinemas da vida, mas no que tem a ver com esse texto, em que diz assim, podemos ler juntos? Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Bem, qual é o lema da nossa igreja? Qual é o slogan da IBCP? É uma igreja cristã, uma missão de amor.
Eu fiquei durante bastante tempo pensando em uma frase que representasse bem o que eu penso, bíblico e teologicamente falando, e cheguei nessas palavras aí. Eu creio que elas vieram de Deus, porque refletem exatamente o que é a criação, o que é a redenção, o que é a santificação e o que é o serviço para Jesus Cristo. Nós somos uma igreja cristã, nós temos uma missão que é uma missão de amor. E vou começar perguntando para eles aqui, e é livre, tá? Não vou indicar fulano, beltrano para responder, os microfones estão nas mãos deles, e se alguém não tem o microfone na mão, pega, né? Puxa para si. Queria que eles me dissessem o que é comunhão para eles, o que é comunhão para vocês, e se comunhão tem importância, se comunhão tem valor, se comunhão é indispensável, se comunhão tem que ser buscada, comunhão você tem que persegui-la, você tem que ir atrás, comunhão no sentido de fraternidade, comunhão no sentido de estar junto, comunhão no sentido de você se oferecer de uma maneira visível e tangível, né, às pessoas à sua volta, principalmente família espiritual e, por extensão, aos outros graus de sociedade, né? O que vocês acham? Comunhão para vocês. João, Lorena, Paulo Sérgio, Isabela, Cecília e Vinícius. Comunhão para vocês é importante ou não é importante? Se vocês fazem questão disso. Quem quer falar? Pode falar, Isabela. Tá ligado? É para estar ligado. Se não está ligado, a culpa é do Márcio. Márcio que é culpado. A Catarina não, que a Catarina é um amor de pessoa. O que você acha? Eu quis responder porque eu cresci numa igreja, né? E eu e a minha família saímos de lá. Então, eu já estava uns bons anos, uns 10 anos, sem ter a comunhão, né? Com a igreja. E eu saí. Você ficou 10 anos sem comunhão com uma igreja? Exato. Uau. Desviei mesmo, né? Uhum. E quando eu voltei para Jesus, eu comecei a perceber que eu tinha certas feridas, assim, em relação à igreja. E quando eu saí dessa igreja que eu cresci, eu comentei com a minha mãe quando eu voltei do retiro, que eu pensei, cara, família igual Sua mãe tá essa... aí? Oi? Sua mãe tá aí? Não, eles vão assistir depois, eles estão na deles. Ah, tá. E eu comentei com ela que eu achava que família igual a gente tinha naquela igreja, eu não teria mais. E aí, passados esses anos, quando eu senti a necessidade de poder ter amigos e companhia nessa jornada cristã, quando eu voltei para Deus, eu comecei a orar, né, pedindo a Deus para poder ter um lugar para reunir. E foi quando fui trazida aqui para a igreja. E foi quando eu entendi o valor, assim, da comunhão. Quando a gente, especialmente a gente nessa fase jovem, né, frequentar a universidade, escola, é um lugar muito difícil. E eu acho que antes da gente conseguir estar preparado para poder falar com essas pessoas, poder ter o abraço da nossa igreja e dos nossos amigos, é muito importante. Então, o EBCP foi esse abraço de Deus, assim, na minha vida. Eu cheguei aqui bem despretensiosa, só sentindo que eu precisava, mas não sabendo exatamente como que seria receber isso. E desde o dia 1, assim, as pessoas que me receberam foi incrível. E eu comento, inclusive, com amigos, que muitas das vezes eu chegava aqui precisando de ajuda, desanimada, e não era nenhuma palavra em específico. Estar com as pessoas, poder ir para os rolês depois da rede, tudo aquilo dali foi como se Deus estivesse me trazendo de volta essa família, sabe? Então, a comunhão, para mim, é isso. Poder saber que vocês sentem falta quando não estão junto com o povo de Deus? Sim. Quando não estão ao lado de pessoas que professam a mesma fé? Quando poderiam estar? Ou seja, não fazendo nada, ou então fazendo alguma coisa irrelevante. Ao mesmo tempo, acontecendo um movimento do povo de Deus que inclui vocês. E vocês não estão lá. Vocês sentem falta disso? Hein, Paulo? Você sente falta? Sim, com certeza, porque aquilo que nos une é muito mais forte do que qualquer coisa que possa unir a nossa amizade com as pessoas lá de fora. Então, embora a gente tenha a obrigação de fazer amizade com elas. Né? Então, aquilo que une a gente é muito mais intenso. O fato da gente fazer parte do mesmo corpo, da gente estar sob a liderança de Cristo, faz toda a diferença.
E isso aquece o nosso coração. Sempre que a gente se reúne para glorificar o Senhor, para poder edificar o nosso irmão, isso faz toda a diferença na nossa vida. E sempre que eu estou em outro lugar, quando eu poderia estar na igreja, eu sinto muito a diferença. Eu fico pensando o tempo todo, pô, podia estar lá com eles. Não um compromisso assim, social normal, né, em que sua presença é requerida, mas quando você opta e escolhe algo em detrimento de outro, sendo que esse algo não é tão importante, é descartável, não é? Vamos falar uma coisa. O que vocês acham que são os maiores inimigos da comunhão cristã? O que você acha, Cecília? O que mais atrapalha a comunhão, de você estar presente? Ou então, Vinícius, pode falar também. O que puxa para trás? Ou seja, para fora, né? E não para dentro. Para trás não, para fora não, para dentro. O que vocês acham? As amizades de fora? Boa noite, gente. Eu acho que é o desânimo, pastor. Desânimo. Eu falei sobre isso hoje de manhã. É um engraçado falar sobre isso para mim, porque existe uma pesquisa que diz que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Ou seja, se você é o quê? É a média das 5 pessoas que você mais convive. Então, ou seja, elas influenciam você. A influência que elas têm sobre você. Então, se você priorizar estar com pessoas de fora da igreja, e sem comunhão, sem estar presente no corpo, sem estar presente nos cultos, nas redes, você vai ser a média das 5 pessoas que você mais convive. Então, você vai ser a média das pessoas que você convive fora da igreja. E assim, com o tempo, isso vai criando na gente um afastamento da igreja, certo? Sim. E com o tempo você vai desanimando. Você vai desanimando de vir nos cultos, você vai desanimando de falar com o pessoal da igreja, você vai desanimando de estar presente, entende? Concordo. A gente fez lá no sítio devocionais, tanto na parte da manhã como também no início do culto da noite. Todo sábado, domingo, segunda e terça, ou seja, um único sábado, um único domingo, segunda, terça, a gente lá, porque inicia a frase com todo, né? A gente lá procedeu a uma meditação reflexiva, né? E no primeiro dia, eu lembro que escolhi para aquele sábado o tema mais semelhança pessoal com Jesus Cristo, que a gente tem que se esforçar para ter mais semelhança pessoal com Jesus Cristo. E aí nesse texto de João 15:16, voltando lá e projetando aí também no telão e nos monitores, João 15:16, onde é que será que eu acho aqui essa afirmação, né, que é bíblica, é espiritual? João 15:16 diz o que? Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu... Não, 16 é o seguinte, eu estou ficando velho, pessoal, dá licença. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi, os designei para que vão e dê frutos, frutos de vocês permaneçam. Onde é que eu posso ver aqui a necessidade de maior semelhança pessoal com Jesus Cristo? O que vocês acham? João, tem uma ideia? Ou então, Cecília, tem uma ideia? Lorena, onde é que eu vejo aqui, nesse texto? Tá ligado? Pega o do Paulo Sérgio aí, enquanto o Paulo Sérgio liga o seu. No final do versículo ele fala: a fim de que tudo que pedirem ao Pai, Ele lhes conceda. Eu acho que essa semelhança com Cristo, ajuda a gente a pedir as coisas que a nossa vontade vai ser parecida com a vontade de Cristo, vai ser semelhante à vontade de Cristo. Então, a gente não vai pedir qualquer coisa, mas a gente vai pedir qualquer coisa, eu vou pedir isso e pronto. Aí vai pedir algo que seja da nossa vontade, mas a nossa vontade vai se parecer com a vontade de Cristo, sabe? Para a gente ter essa semelhança, a gente buscar essa semelhança. Será que uma grande indicação seria Jesus ter falado assim, em meu nome, ou seja, se vocês pedirem em meu nome, como se fosse, quando você pede em nome de uma pessoa, como se fosse o quê? Aquela pessoa, não é? Concorda, Cecília? Concorda com isso? Concorda? Eu vou fazer essa mulher falar. Então, como é que é isso? Né? Eu acho que aí está o ensino da semelhança pessoal com Jesus. Eu pareço tanto com Ele, não é isso? Tanto com Ele, que eu posso chegar a Deus como se fosse Ele, né? Usando o nome dEle. Tipo assim, Pai, olha, é a mesma coisa que o teu Filho Jesus Cristo pediria. Então, Pai, porque é a mesma coisa que teu Filho Jesus Cristo pediria, concorda comigo?
Então, eu posso pedir também. E é certo que Deus vai me atender? Não. O que tu acha, João? Eu acho muito interessante o caminho que o evangelista João ele percorreu até chegar nesse verso 16. Por exemplo, do versículo 1 até o 15, mostra muito essa questão de permanecer. Ele fala muito essa questão de permanência, de dar fruto. Mas ele fala de um fruto próprio. Parece que João ele quer falar muito da questão de santidade, de parecer com Jesus Cristo. E é muito interessante que a Bíblia fala que nós somos embaixadores de Jesus Cristo. Ou seja, nós representamos a pessoa de Jesus Cristo através da igreja e no mundo. Então, mostra que para que a gente possa dar fruto e para que a gente possa falar em nome de Jesus Cristo, a gente tem que percorrer todo o caminho do verso 1 até o 15, que é estar santo, assim como Jesus Cristo é santo, que é obedecer às palavras de Jesus Cristo, que é seguir todos os caminhos que Jesus Cristo nos ordena, enfim. Eu vejo que é todo esse caminho que ele percorre e isso faz parte da missão da igreja. É permanecer nos caminhos do Senhor e em tudo aquilo que ele nos ensinou. Então vocês concordam que semelhança pessoal com Jesus Cristo, eu encontro dentro desse versículo aí, justamente nessa parte, que Jesus fala, se você pedir ao Pai em meu nome, você como se fosse eu, né, ele vai lhe atender. E como se fosse eu significa, sou parecido, eu sou praticamente igual, não é isso? Concordo. Outra coisa que a gente conversou lá, e já foi no domingo, sobre uma necessidade que temos, é de mais identificação com o corpo de Cristo. Então, se no sábado meditamos, refletimos sobre maior semelhança com a pessoa de Jesus Cristo, no domingo o tema já foi outro, foi mais identificação com o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, gente, antes de ser ele é universal, ele é místico, etc, etc. Mas num outro sentido, e no sentido prático, no sentido visível, no sentido assim, testemunhal da coisa, o corpo de Cristo ele é local. Ele é local, ele tem nome, ele tem pessoas, ele tem, de alguma maneira, ele tem um rótulo pelo qual é conhecido. Essas pessoas têm rosto, têm face, etc, etc. E onde é que a gente, nesse texto de João 15:16, pode encontrar uma maior identificação com o corpo de Cristo, necessária para mim e para você? Onde é que a gente pode encontrar? Hein? Quem é que vocês querem falar? Cecília quer falar, viu? Boa, vai Cecília. Eu acho que quando ele fala que é para a gente dar frutos. Porque se a gente não tiver uma identificação no corpo de Cristo ou com o corpo de Cristo, a gente não vai ter ideia de como abordar as pessoas para dar os frutos. Pode falar, Isabela. Não, e para dar uma árvore que dá fruto, para você dar fruto, você tem que estar conectada na árvore, né? Então, a gente precisa fazer parte de um todo, não tem como fazer sozinho, né? E o que vocês acham de Jesus ter falado com eles no plural? Hein? Jesus reuniu um grupo, né? Jesus se dirigiu a um grupo, né? E sempre falando com eles no plural. Estava se comunicando com todos ao mesmo tempo. O que vocês acham disso? Será que isso é, Paulo Sérgio, um indicativo de que Jesus esperava que as pessoas, aquelas a quem falava, estivessem sempre perto, sempre junto e sempre fazendo a mesma coisa? Eu acredito que sim, porque Deus não escolheu apenas a mim, ou apenas ao Moreno João. Isso. Não escolheu apenas uma pessoa. Escolheu toda uma multidão de pessoas para fazer parte do seu corpo, parte do seu povo, e todos nós juntos nos engajarmos nessa missão. Porque nós somos completamente incapazes de executar tudo aquilo que Deus nos ordenou fazer sozinhos. Cada um aqui foi feito com um dom específico, uma característica específica, que o outro não vai ter. Por isso que a gente precisa estar junto, porque um vai conseguir ensinar melhor, o outro vai saber cantar, o outro vai saber lidar melhor com crianças. Então, todos nós temos dons e coisas que Deus nos deu para que nós possamos... Você quer dizer que esse fruto não é só individual, ele é coletivo também, como a Cecília falou, não é? Ou seja, não somente eu, mas eu reunido com os outros, a gente dá um fruto mais numeroso. Seria isso? Seria isso, Cecília? Pode continuar. Então, quando a gente acha que a gente é capaz, com a nossa própria força... Vocês podem interromper uns aos outros, tá? de seguir e de cumprir aquilo que
que Deus nos ordenou, a gente não vai conseguir frutificar. A gente vai estar como aqui fala, um ramo que está fora da videira. A gente vai estar como alguém que não está conectado no corpo, como disseram aí. Então a gente precisa completamente dos outros também para frutificar. Acho que o melhor exemplo de trabalhar como corpo foi poder ver a volta do meu pai para a igreja através da igreja aqui, né? Eu lembro dele, que Foi. veio aqui à frente, a gente orou. Assim, em casa, orando por pessoas, eu consegui entender que às vezes o que a gente não consegue fazer, o corpo inteiro faz. Então, para mim, a IBCP foi essa mão, assim, buscando meu pai. E poder olhar para trás e, quando a gente voltou, poder ver os meus amigos chorando de alegria, né, por mim, foi uma coisa muito legal, porque a gente vê esse senso de família. A sua felicidade é a minha felicidade. Então, poder contar com a igreja é importante por isso, né? A nossa comunhão, ela vai salvando os nossos. Isso é muito legal. Sou muito grata. O que você acha, Vinícius, de Jesus falar assim, todos vocês são meus servos? Não, mais do que meus servos, todos vocês são meus amigos. E eu estou tratando com vocês dessa maneira, né? Tudo que eu ouvi de meu pai, eu estou dando a conhecer a todos vocês ao mesmo tempo. Você acha que isso é uma maneira de eu me incluir nestes servos, nestes amigos, nestes ouvintes, nesses aprendizes, nesses discípulos de Jesus? Eu entender que o que Jesus ministrou e ministra é a favor do corpo. E aí, firmar minha identificação pessoal. O que tu acha disso? Sim, totalmente. É muito interessante isso que a gente está falando, porque quem estava, né, no pequeno grupo no sítio lembrou disso, com certeza lembrou disso agora, né, quando a gente falou disso no domingo de manhã, se não me engano. E eu lembro que, exatamente nessa parte, eu usei uma analogia, que é a seguinte: quando a gente participa de um processo seletivo, ou quando a gente vai tá coordenando o processo seletivo, a gente está selecionando pessoas de acordo com a qualidade delas, a aptidão delas para, né, seguinte área, seguinte função. E o interessante aqui, né, no versículo que você falou, pastor, é que ele fala: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, em vez disso eu tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. E no seguinte ele fala: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Então, assim, a gente participou de um processo seletivo, porém, a gente não foi designado numa área abaixo de Jesus. Jesus já nos chama de amigos. Exato. Então, a partir do momento que a gente chega na igreja e se aproxima de Jesus, entra para o corpo, a gente não precisa olhar Jesus como um Senhor muito distante, que está longe e que a gente precisa fazer tantas coisas para conseguir uma bênção dele. Pelo contrário, ele que está ali com a mão dele, ele que está ali tentando se aproximar da gente, e essa é a graça. Essa é a lindeza da graça, sabe? Sim. Jesus nos tornou amigos. Nós não somos servos de Jesus, nós somos amigos. E você me ajudou, Cecília vai completar. E você me ajudou no seguinte, porque nem sempre no meio dos servos tem amizade. Concorda? Nem sempre no meio dos servos tem amizade. Agora, no meio dos amigos, a própria designação... O que tu acha, Cecília? Eu acho que a palavra amigo já é uma palavra Exato. muito mais forte do que servo. Isso, foi ele que me chamou a atenção para isso. Quem é um amigo? É aquele que quer estar perto. É aquele que quer Ajuda. favorecer o outro, não é? O amigo é aquele que quer socorrer. O amigo é aquele que não falta e que está sempre presente. E Jesus dizendo: vocês são os meus amigos. E se são os meus amigos, tem que ser amigos uns dos outros, né? Oi? Não desliga não, deixa ligado. Alô? Tanto é que no versículo 13 vai dizer: ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Então, o real amor de um amigo para o outro é esse ato de serviço, de entrega. Exatamente, pode chegar ao ponto máximo de entregar a vida a favor do seu amigo. É uma coisa que eu acho muito interessante até da gente falando sobre essa identificação com o corpo e falando dessa questão de amizade, que nós somos amigos um do outros, mas que também somos irmãos, é que esse amor, ele tem que ser forte exatamente a este ponto, ao ponto da gente se importar com aquele que está do nosso lado, com aquele que congrega junto com a gente, porque assim como um corpo, quando uma parte está doente, o resto do corpo todo sente, nós também temos que sentir. É muito interessante o que Paulo fala aos Coríntios. Ele fala sobre a questão deles tomarem a ceia
mas não discernirem o corpo. E isso era maldição para eles. Por quê? Eles não discerniam do corpo porque eles não se importavam com os irmãos que estavam do lado. Como naquela época era questão muito, a ceia tinha muito a ver com um banquete, muitos comiam muito e os outros que chegavam Se importavam depois, mais com a comida do que com as pessoas. E os outros que chegavam depois, eles não conseguiam comer quase nada. Por quê? Porque os coríntios eles estavam mais se importando com a comida do que com o amor com o próximo. Isso. E às vezes, muitas vezes, a gente às vezes se esquece de se importar com aquele que está do nosso lado, por talvez ele ser uma pessoa mais difícil, alguma coisa assim, mas isso faz parte da igreja, isso faz parte do corpo. Se importar com aqueles que, mesmo sendo mais difíceis, mesmo sendo um pouco mais complicados de se lidar, a gente também tem que amar e estender o braço, estender a mão para essa pessoa, porque se tem alguma parte do corpo doente, todo o corpo sente e tem que sentir. Maravilha. Aqui, o que foi o tema da segunda-feira? No sábado foi mais semelhança pessoal com Cristo. No domingo foi mais identificação com o corpo de Cristo. E na segunda foi mais serviço a favor do reino de Cristo. Mais serviço a favor do reino de Cristo. E onde é que a gente encontra isso aqui em João 15,16? Mais serviço a favor do reino de Cristo. Do reino de Cristo. O que diz o versículo? Projetado aí, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu escolhi, os designei, para que vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem... Onde é que a gente encontra o serviço aqui? Serviço a favor do reino. Fala, Isabela. Dar frutos, né? Boa, era a resposta que eu queria ouvir. Dar frutos. Dar frutos. Eu acho interessante dessa parte de frutos, porque a árvore, ela frutifica, mas não é para ela mesma, né? E a gente se dá o trabalho de frutificar dentro da igreja, se dá o trabalho de crescer para que o outro tenha o benefício. Isso é uma coisa profunda, se for parar para pensar, né? Porque a gente vive num mundo onde a gente está sempre tão atrás das nossas próprias buscas, daquilo que a gente quer, de um emprego melhor e tudo mais. E o chamado de Cristo para dentro da igreja é justamente isso, né? Você aprende para poder ensinar. Você se envolve com aquilo que é difícil para o outro, para que aquilo dali também seja crescimento para você. Então, é sempre frutificar, mas é para o outro, né? Para o outro se servir dos seus frutos. Porque o fruto, Cecília vai concordar comigo, Lorena também, o fruto, ele é apetitoso, não é? O fruto maduro, ele é apetitoso. Além de apetitoso, ele é comestível, certo? Uma coisa é igual a outra. Bem, quando uma pessoa enxerga um fruto, né, e tem fome e sede, um fruto espiritual que alguém está produzindo, e tem fome e sede na sua alma, o que vocês acham que acontece, Lorena e Cecília? A pessoa come do fruto. Come do fruto. Ontem e também no nosso Vamos mais grupo, perto. que eu fiquei no grupo do Pedro, ele comentou... Aqui na rede de adolescentes. Na rede de adolescentes, também no grupo, no retiro, ele comentou a mesma Sim. coisa, mas ele tornou a falar no sábado. A gente estava conversando Fala bem, e... Eu não consigo, gente. Não, mas consegue sim. E um casal comentou que eles tinham uma árvore na casa deles, que tinha mais de 20 anos, e a árvore nunca tinha dado fruto. Na casa de quem? Ai, Júlia, como é o nome dos seus pais? Ah, do Sidney e da Hélida? Sidney. Tá. Sidney e Hélida. E aí, quando a árvore deu fruto 20 anos depois, o fruto veio perfeito. E o Pedro fez uma analogia que ele disse que se esse fruto tivesse vindo verde ou ruim, seria péssimo. Então, o Pedro disse que nós precisamos de um tempo para dar fruto no tempo certo, para que esse fruto ele frutifique e ele não acabe estragando as outras pessoas. A gente deu o exemplo de mau testemunho, Sim. de não conseguir abraçar as pessoas da forma certa, de largar elas de lado. Isso. É isso mesmo. E você, Lorena, o que acha? Eu ia citar justamente isso que a Cecília falou, que o Pedro falou ontem no fruto. E a gente, tipo assim, às vezes a gente quer dar fruto, mas a gente não está preparado. Tipo, a árvore, ela tem o seu tempo de dar fruto, sabe? Então a gente Boa. tem que esperar esse tempo e, tipo, quando for para dar fruto, vai dar. Porque, igual a Cecília falou, não Mas adianta... cultivando, né? Mas cultivando, justamente. Tipo, não, tipo, eu vou ficar lá e esperar o fruto. Tipo, não. Isso. Você tem que justamente cultivando a árvore para que ela dê o fruto. Regar, adubar, cercar, né? Justamente. Para que, tipo assim, quando vier o fruto vier bom.
Aham. Tipo, porque aí a pessoa vai e ela vai se saciar com o fruto. Não adianta o fruto vir ruim, Sim. você vai comer e não vai adiantar de nada do fruto. O Sim. fruto vai, tipo, não vai te saciar. Eu Aham. acho que isso, tipo, a gente tem que esperar para dar o fruto. Pode até fazer mal. Justamente, o fruto pode até fazer mal. Ele pode, te fazer, sei lá, ir pro médico. Mas se for um fruto bom, ele vai te saciar, ele vai matar a sua fome. E o fruto bom, ele tem que esperar para o fruto vir no tempo certo. Uma coisa até que eu queria comentar acerca disso, é muito interessante que quando João estava falando desse verbo permanecer, ele estava falando até o verso 15 de vocês permaneçam, vocês permaneçam, vocês permaneçam, vocês permaneçam, deem fruto, mas vocês permaneçam. Só que quando ele chegou no verso 16, ele fala, o fruto de vocês permaneçam. Então espera aí que você vai falar sobre isso daqui mais um pouco à frente. Gente, o que é o serviço a favor do reino de Cristo? É isso que eles disseram aqui. É o fruto que eu tenho que dar, que ele tem que dar, que ela tem que dar e que todos nós aqui temos que dar e vocês também. Quando alguém de nós não frutifica, isso significa que o investimento do Espírito Santo nas nossas vidas não está sendo poderoso, não está sendo eficiente. Mas por quê? Porque nós não estamos deixando ele governar a nossa vida. A gente não está deixando, o nosso eu não vai frutificar. Concorda comigo? Porque o nosso eu já está morto e enterrado, certo? É o velho Adão, que de vez em quando a gente quer tirar do túmulo, né? Quer fazer ele sair da sepultura. E aí acontece. Mas, do ponto de vista divino, do ponto de vista bíblico, do ponto de vista teológico, o nosso eu já está morto, ele não tem condição de dar fruto. A carne, ou seja, o agente do eu, essa então só vai produzir o que é obra má. Então, quem é que tem condição de dar fruto na nossa vida? A Bíblia diz que o fruto é do Espírito Santo, não é? Então, é o Espírito Santo. Concorda comigo? Não concorda? Não é isso, Vinícius? O que tu acha? Sim. Na Bíblia diz que, Jesus falando, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e com ele cearei em sua casa. Então, assim, isso tem que partir de nós mesmos. Isso. Essa constância, essa busca pelo Espírito Santo para a gente frutificar. Porque foi como você falou. Se partir de nós mesmos sem o Espírito Santo... Não vai ter fruto. Não vai ter fruto. Pode até ter, mas se tiver, vai ser um fruto muito ruim. Então vai ser um fruto natural do homem em Adão, que não influencia para a salvação, porque não vem de Cristo por meio do seu Espírito Santo, não é? Vai ser algo que as pessoas vão admirar e elogiar, mas vai ficar naquilo como se fosse uma obrigação de todo mundo. Agora, o fruto que vem pelo Espírito Santo é diferente. Esse fruto, quando você dele se alimenta na vida de alguém, produz um efeito espiritual, não é verdade? Não é isso? Então vamos lá, na terça-feira a gente conversou sobre um outro tema muito importante. Se no sábado foi mais semelhança pessoal com Cristo, e no domingo mais identificação com o corpo de Cristo, e na segunda mais serviço a favor do reino de Cristo, na terça-feira a gente conversou sobre mais interesse em ganhar almas para Cristo, que é algo que falta em muitos de nós, maior interesse em ganhar almas para Cristo. Onde será que nesse texto, e eles vão me ajudar e vocês também, a gente observa esse detalhe tão importante da vida cristã, o maior interesse em ganhar almas para Cristo? Como é que vocês acham que a gente ganha almas para Cristo? Será que é simplesmente dando fruto? Eu dou fruto na minha vida, ela dá fruto, ela, você, ou alguma coisa a mais tem que acontecer para que a outra parte, ou seja, quem está fora da igreja, repare melhor em mim, repare melhor em você e diga, de fato, tem consistência, de fato, é uma transformação. O que tu acha? O que tu acha? Eu acho que é ali quando fala que o fruto tem que permanecer. Exatamente. Bingo! Essa menina é top, gente, é top. Aí. O fruto de vocês? Por que você acha que é isso? Porque não adianta você só dar o fruto e acabou. Exato. Fica por isso, entendeu? Exato. João adiantou aqui o tema, mas olha só, ela também sabia, viu?
E respondeu bem. Continua falando aí. Não, pode falar, João. Então fala, tu, João. Essa questão A resposta é essa mesmo. do fruto permanecer, ela é muito importante porque a gente vê que ao longo dos 15 primeiros versos, ele estava falando muito da questão da santidade, mas aí nesse verso 16 ele já fala dessa questão de um fruto permanecer e tem muito a ver com a questão do evangelismo e de ganhar almas, da grande comissão. Eu vejo isso muito importante em toda a Bíblia, da questão da grande comissão, de ir de fazer discípulos. E eu acho muito importante essa frase, discípulos, porque às vezes a gente acha que só porque a gente evangelizou e a pessoa entrou na igreja, ok, já é discípulo. Mas não. Esse fruto ele tem que permanecer. O que é o permanecer? É o discípulo. Porque um discípulo, ele permanece. Exato. Agora, uma pessoa que veio e só sentiu atraída e daqui a um ano vai embora e nunca mais volta, isso não foi um fruto que permaneceu. Então, a gente tem que buscar essa questão de permanecer, de fazer esse fruto permanecer. Esse fruto, ele permanece muito com as nossas vidas. Quando a gente transmite essa santidade das nossas vidas, que foi mostrada ao longo dos 15 primeiros versos, esse fruto, ele consegue permanecer. Por quê? Porque a gente está fazendo essa vontade que Jesus Cristo nos pediu. A gente está cumprindo com como que eu posso dizer? Com o ser embaixador e ser representante verdadeiro de Jesus Cristo na Terra, entende? Quando a gente faz isso, esse fruto, ele permanece. Vamos ver se a Lorena concorda. Você concorda que o fruto que permanece na vida de alguém e é exposto à sociedade de uma forma geral, resulta, vamos dizer assim, no mínimo, numa convicção dos outros de que a pessoa experimentou de fato uma transformação consistente, uma transformação contínua, uma transformação progressiva. Por quê? Porque o fruto dela permanece. Não é um fruto que brotou e alguém foi e achou bonito, achou legal, não sei o quê, e no dia de amanhã ele já não existe mais. Eu estou cansado de ver gente, pai do Senhor, pastor, eu me converti, não sei o que, papapá. Aí há um mês a pessoa já está de novo tão parecida ou mesmo igual a quem ela era antes. O fruto não permaneceu. Você concorda com isso? Sim, até porque, tipo assim, a gente vai dar o fruto vai permanecer. E porque a pessoa vai experimentar desse nosso fruto e outras pessoas vão ver o efeito que esse fruto fez nela. Que e efeito duradouro, né? Exato, porque não adianta o fruto não permanecer, porque se ele não permanecer, a pessoa vai olhar e falar, um mês e o fruto foi embora, não adiantou de nada, o fruto não permaneceu. A gente tem que dar um fruto que ele permaneça, para que a pessoa possa experimentar. Tipo assim, enganação, né? Sim, é que nem aquele produto que você compra, né, baratinho, mas usa um mês e ele estraga. Exato, mas quando o produto é bom, a gente indica para outras pessoas, isso. Né? As outras pessoas percebem, falam, mas é bom, né? Então eu vou experimentar desse produto também, porque fez uma diferença na sua vida, então pode fazer uma diferença na minha vida também. Exato. É o fruto que permanece, é justamente a pessoa experimentou do fruto e o fruto deu bom, sabe? Permaneceu ali. Então, quer dizer, Vinícius, que se eu faço questão e invisto para que o fruto na minha vida permaneça, eu, de certa maneira, estou visando os outros, né? Eu quero que eles observem isso, né? Totalmente. O fruto bem cuidado gera mais frutos. Boa. Sabe? Porque a semente, né, vai vir saudável, né? Sim, e a semente, se for fermentada em boa terra, vai gerar mais frutos além daquele próprio. Então, assim, é o que a gente está comentando aqui. Se você comprar uma fruta, mas deixar ela num canto, num lugar quente, que não tem ar ventilando, vai apodrecer. Porém, se a gente cuidar daquilo, fazer bom uso e talvez replantar aquilo ou fazer um bom uso mesmo daquilo, vai gerar outros frutos e vai ter um bom proveito. Boa. Quer falar? Mas eu ia falar que eu acho que isso é de uma forma coletiva. Vai juntando com tudo que a gente falou antes, de a igreja local, o corpo local, porque isso a gente faz junto. Ou seja, não apenas sozinhos, mas em grupo. Sim. Né? E em grupo até, ajudem aí a palavra, até, não acrescenta não. Em grupo há um estímulo maior e melhor. Não era essa palavra que eu queria usar, mas a gente é desafiado, não é? Não para uma competição, mas para uma combinação que dá resultado. Concorda?
Quando vocês estavam falando, eu estava lembrando da figura de Paulo, que ele fala com Timóteo que ele gerou ele na fé. E essa figura de gerar alguém, né, não é só você gerar os 9 meses e acabou. Quando aquele fruto, né, ou quando o neném nasce, ainda tem toda uma vida ali pela frente. Então, ele cuidou, ele discipulou como um filho mesmo. E eu acho muito legal se dar esse trabalho, porque eu acredito que não só tenha sido bom para Timóteo, mas Paulo, exercendo isso de cultivar a vida de alguém, ele também se desenvolveu. É uma das conversas que eu tive lá no sítio, que o sítio foi um ótimo lugar para a gente poder ter conversas boas. Ótimo. Foi incrível. Eu conversava com a Ana Lu sobre isso, sobre a gente encarar o trabalho de ganhar vidas, né, como uma oportunidade, porque a nossa vivência cristã ao longo dos anos vai fazendo isso parecer só algo que nós fazemos, mas a gente esquece por que faz, né? E a gente falava sobre isso. Quando a gente não ocupa o nosso lugar, o nosso propósito, a obra não para. Deus vai colocar outra pessoa ali para que aquilo dali continue. Então, aquilo dali é uma oportunidade dada a nós, para que a gente possa fazer parte disso. Então, significa que Deus vê que isso é bom para nós, né? Que a gente se importe, que a gente faça e que a gente possa fazer parte daquilo que Ele tem feito, né, no mundo. Ótimo. Ô Paulo Sérgio, você acha que a gente, como cristãos, a gente deve ficar em exibição permanente? Você acha que a gente deve se exibir para as pessoas? Ou seja, a gente deve se mostrar para as pessoas? E em que sentido? O que você acha? Creio que não no sentido de mostrar as minhas habilidades, mostrar que eu sei isso, que eu sei aquilo, que eu consigo fazer isso, que eu consigo fazer aquilo, mas acredito que a gente tenha que viver uma vida de santidade, uma vida que esteja de acordo com as Escrituras, para que ela possa ser exibida para os outros, para que isso sirva de testemunho, assim como você lembra daquele versículo que Jesus falou? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Como é que eles vão ver as nossas boas obras se a gente não aparecer, não é? Concorda comigo? Concordo. Inclusive, Paulo ele vai falar, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Então, ele expõe a própria vida dele e exibe, nesse sentido, do testemunho dele, para que a gente entenda que a gente tem que ser luz e sal, para que a gente faça diferença na vida das pessoas. Jesus falou sobre isso, que a luz não é vista debaixo do alqueire. Exatamente. Não é? E o sal dentro do saleiro não serve para nada. Exatamente. Então, que a gente tenha uma vida de santidade e que esteja de acordo com as Escrituras para que ela possa ser exibida e usada por Deus para... E de amor também, né? Exatamente. Senão as pessoas não vão ver. Né? Ser crente dentro da igreja e não lá fora, não vão ver. O nosso fruto não vai aparecer e não vai permanecer. Quando um bom filme, ele entra no circuito, o que acontece? O que acontece com ele? Fica poucas semanas? Ou fica muitas semanas? Muitas semanas, em exibição. Por quê? Por quê? Resposta óbvia, né? Elementar. Porque ele é bom. E as pessoas vão comentando umas com as outras, recomendando. Não é isso? E de tão bom que ele é, o que ele alcança ao fim? Ou seja, mais adiante? Uma premiação, não é? Quem premia? Quem tem a capacidade, a habilidade de dar a nota, certo? No nosso caso, quem é que nos premia? Quem nos premia? Hein? Quem nos premia? O que o texto diz? Leia aí, Vinícius. O que o texto diz? A fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Por quê? Porque a nossa exibição dos frutos do Espírito Santo na vida de Cristo encarnado em mim, encarnado em cada um deles, encarnado em vocês, deu resultado, fez efeito, ainda que para julgamento na vida de outras pessoas. Gente, guardem esse momento aqui, fotografem, filmem, registrem, porque vocês vão ouvir falar muito nesses 6 aqui. 3 rapazes e 3 moças. Prestem atenção. Tá bem? Vamos ficar de pé? Agora.
Quero orar com eles aqui, quero orar com vocês também. Vamos falar com o nosso Deus e Pai. Enquanto isso, o pessoal da música dá um jeito de chegar aqui, fazendo da maneira como puder se aproximar. Vamos orar. Que tenha ficado para todos nós presentes nesta noite aqui uma lição. Olhem a idade desses rapazes e dessas moças. Talvez você aí, mais velho, você não tem o compromisso que eles aqui têm. E não adianta dar desculpa ou explicação. Que as oportunidades, elas existem para todos nós. Todos nós. Ah, mas não trabalha como eu trabalho. Isso não é desculpa. Ah, não tem as responsabilidades que eu tenho porque eu sou marido, eu sou esposa, eu sou pai, eu sou a mãe. Não é desculpa. Isso aqui, lá, na hora da prestação de contas, não vai funcionar. Não vai funcionar. Você sabe, eu sei, todos nós sabemos o quanto mais podemos fazer em Cristo e para Cristo. Isso aí são questões às quais você dá mais ou menos prioridade na sua vida. Aquilo que você é no dia a dia revela quais são as suas prioridades. Aquilo que você faz no dia a dia revela quais são as coisas de maior importância para você. Eu tenho visto nesse rapaz e nessas moças aqui uma valorização do que é divino, uma valorização do que é bíblico, uma valorização do que é espiritual, uma valorização daquilo que agrada a Deus. Então, se vale para vocês de alguma maneira, se serve de desafio, então a lição está aprendida. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado. Eu agradeço, Senhor, agradeço por tudo que o Senhor fez nas nossas vidas e está fazendo. O Senhor não usa somente ocasiões especiais, como os dias de carnaval, em que podemos nos juntar e reunir, mas o Senhor usa também o dia a dia, a rotina. Aliás, o Senhor usa mais o comum, o Senhor usa mais o repetido, né? Aquilo que é normal e não tem assim intervalo de dias que são final de semana ou feriados. O Senhor usa a vida comum para nos ensinar sempre e cada vez mais e mais. Ó Deus, então, em nome de Jesus Cristo, que sirva para mim, que sirva para eles que estão aqui junto comigo e que sirva para todos os meus amigos e irmãos em Jesus reunidos aqui nesta noite. Ó Deus, tenho certeza que o Senhor falou e ministrou através deles. O Senhor comunicou a Tua verdade, o Senhor comunicou o Teu amor, o Senhor comunicou a Tua justiça, o Senhor comunicou o que deseja, o que requer de cada um de nós. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que haja um despertamento, haja um avivamento, e não seja coisa de momento, não seja coisa de um dia, uma semana, um mês ou um ano, mas seja alguma coisa que permaneça, alguma coisa que fique em exibição durante toda a nossa vida, e e no fim, recebermos o nosso galardão, recebermos a coroa que nos está reservada. Senhor, seja assim para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus, amém e amém, amém. Fiquem de pé, obrigado a eles, vamos cantar.